Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para você essas minhas leituras do mês de janeiro. Estou um pouco atrasada, mas antes tarde do que mais tarde, né, gente? Antes de começar a falar sobre os livros que eu li, eu quero te pedir que separe esse momento enquanto roda a vinheta para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like se você gostar desse tipo de vídeo e no final deixar o seu comentário, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. Bom, gente, o primeiro livro concluído, na verdade, né, de 2022 foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Ele foi lido para o desafio dos 12 livros para 2022. Eu já fiz a resenha em vídeo completa dele, vou deixar aparecendo lá em cima nos cards. E eu fiz a leitura em parceria com... Esse desafio, na verdade, é em parceria com as amigas Clau, do Uma Literatura, e Hanna, do Mundinho da Hanna. E eu também falei um pouquinho sobre ele no vídeo que eu fiz com os 12 livros que a gente vai ler para esse desafio, então eu não vou me delongar muito falando dele aqui nesse vídeo. Aqui a gente vai acompanhar a viagem de Phileas Fogg, imagino que é assim que fala, né, em francês. Ele é um ricaço que aposta com os amigos que ele vai conseguir dar a volta ao mundo em apenas 80 dias. Mas isso a gente está falando de uma época em que as viagens só podiam ser feitas ou de trem, né, navio, barco, enfim. A gente não tinha avião, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ter um transporte mesmo terrestre, né? E aí a gente vai ter uma aventura deliciosa, repleta de emoções, um certo suspense e até um pouquinho de romance. Eu adorei e recomendo. E tem mais detalhes, né, dele no vídeo que eu fiz exclusivamente sobre ele. Bom, gente, junto com A Volta ao Mundo em 80 Dias, eu fiz a leitura também de Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. Então, revezei, não sei precisar qual foi finalizado primeiro, mas foi quase junto. Antropoceno é do John Green, que é autor de A Culpa das Estrelas, e assim, foi uma grande surpresa para mim no início desse ano. Vou deixar a capa dele aparecendo, porque eu fiz a leitura no Kindle. E esse autor, normalmente, ele me causa, assim, diversas reações. Então, eu brinco que eu tenho uma relação de amor e ódio com os livros dele. Né? Eu amei, por exemplo, Tartarugas Até Lá Embaixo e já não curti tanto alguns outros aí que eu já fiz a leitura e já comentei com vocês. Também comento muito lá no Instagram, então, se vocês ainda não me seguem por lá, eu vou deixar aparecendo aqui para vocês também terem acesso a esse conteúdo, mas enfim. Aqui a gente tem textos reais que o John Green escreveu, com as opiniões dele, e através desses textos a gente vai conhecendo um pouquinho da sua vida, da sua carreira. Então, assim, eu sou muito curiosa para saber mais sobre a vida de autores, principalmente de grandes autores, best-sellers e tudo. Então, para mim foi muito gostoso poder acompanhar um pouquinho aí desse percurso, dessa trajetória dele como pessoa, como autor também. E aí a gente tem ali algumas questões como saúde mental, ele fala um pouquinho de família, ele fala de criação de filhos, então, e claro, né, da vida dele como escritor. E interessante porque esse livro ele foi escrito durante o início da pandemia. Então, eu gosto também de saber como cada pessoa reage, né, como cada pessoa reagiu a esse período tão complicado que foi o início da pandemia, com o isolamento social, com o pavor que todo mundo tinha aí. Continua tendo, né? Mas no início era muito mais forte, muito pior. Então, assim, eu adorei as reflexões e eu super recomendo a leitura. Depois eu fiz a leitura de O Velho e o Mar. Vou deixar também a capa aparecendo por aqui, porque eu fiz a leitura em e-book. E há tempos eu tenho vontade de ler mais clássicos, como eu sempre venho falando com vocês. Já tem a resenha de alguns aqui no canal, então se você tem interesse, procure aqui os livros clássicos que você gosta, que você tem vontade de ler também, porque eu já soltei várias resenhas aí de clássicos e pretendo continuar esse projeto. Na verdade, eu conto com 2 amigos, né, para poder fazer as leituras, um motivar o outro e a gente poder fazer as discussões também. Que são a Amanda, do Psicólogo Literário, que fez comigo também o projeto de leitura dos livros do Dan Brown no ano passado, e o Rui, que é autor e tem o Instagram Oceania em Versos. Então, eu converso bastante com eles depois que a gente termina de fazer a leitura desses livros. A gente programou um livro por mês, um livro clássico por mês. Depois eu quero fazer a listinha aqui dos próximos que nós vamos ler, porque quem sabe, se você quiser acompanhar a gente também, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda.
E que grande surpresa essa história nos traz. Eu não esperava tanto de O Velho e o Mar. E aqui a gente conhece um velho, né? Ele é um senhor, ele é pescador e ele nos conta sobre um grande período em que ficou sem pegar nenhum peixe. E, gente, para quem é pescador, né, ficar um grande período sem pescar peixe é uma coisa assim meio complexa. Depois disso, com muita persistência, ele vai para o mar e ele consegue pegar um peixe imenso, aparentemente maior do que ele consegue carregar. E aí ele nos fala sobre não conseguir carregar aquele peixe, porque ele estava sozinho. Então ele imagina, ele está em alto mar, num barco, pescando, né, e consegue pegar um peixe maior do que ele podia imaginar, né? Acho que é o sonho de qualquer pescador, mas ele não consegue carregar o peixe, que acaba virando o pesadelo, eu acho, de qualquer pescador. E nisso ele vai trazendo várias reflexões ali sobre a finitude da vida, sobre os pesos que a gente carrega, né? A persistência nos nossos objetivos, como você também encara a solidão. Então é diferente ele estar só por opção própria e estar só porque ele não tem outra opção. E também metáforas muito grandes sobre a passagem da vida, né? A nossa passagem pela vida. O que a gente deixa, o que a gente carrega conosco, quais pesos a gente tem carregado na nossa vida inutilmente, né? Ou de uma maneira que a gente não tem reparado, se mais nos ajudam ou mais nos atrapalham. Então, assim, é um livro grandioso que eu li, gostei muito e super recomendo. Depois eu fiz a leitura do livro Mentes Ansiosas, mais um livro sensacional da autora brasileira, doutora Ana Beatriz, que é muito renomada na área jurídica. Eu vou deixar a capa aparecendo para vocês, porque eu também fiz a leitura no Kindle. E mesmo sendo uma estudiosa, uma acadêmica, né, da questão da psicologia, a doutora Ana Beatriz, ela tem uma escrita de fácil entendimento, sobretudo por pessoas que não são da área da saúde. Então, ela descomplica mesmo os termos que normalmente são utilizados para definir os transtornos, os problemas, os tratamentos, os sintomas, e fica muito mais fácil a gente poder compreender, né? Então, assim, aqui ela faz um estudo muito detalhado sobre a ansiedade, explicando o quanto essa sensação é limitante, por muitas vezes incapacitante, todas as suas causas possíveis, todos os sintomas que ela faz, né, que ela traz ao paciente, e também as formas de tratar, bem como isso está ligado a traumas, vícios, hábitos de alimentação, cuidados da saúde de forma geral. Então eu achei muito legal, até porque eu tenho ansiedade, né, eu tenho procurado maneiras de compreender como tudo isso funciona no nosso organismo, suas causas e, claro, né, tudo que é possível fazer para vencer esse transtorno e voltar à vida ao que era antes da gente ter esse diagnóstico. Então, assim, a escrita dela é muito fácil, é muito ágil, a leitura é muito boa e eu super recomendo também. Bom, gente, depois eu fiz a leitura de A Verdade sobre o caso Harry Quebert, primeiro livro que eu leio desse autor. E a leitura foi feita para o clube de leitura da minha querida amiga Cláudia, do Mãe Literatura. E assim, aqui a gente acompanha o Marcus Goldman. Ele é escritor best-seller, mas ele se encontra com bloqueio criativo para escrever o seu segundo livro. E ele está sendo pressionado ali pela editora. E aí, eu já gostei bastante da premissa, porque muitas vezes a gente não sabe, né, mais um pouco desses meandros aí do mercado editorial, de como é produzir um livro. E é muito interessante também quando a gente vê falar de um livro dentro do livro, né? Então a gente acompanha aqui a pressão que ele sofre para entregar os livros no prazo proposto pela editora e tudo. E aí, para conseguir vencer essa etapa da sua vida, o Marcos pede ajuda para o Harry. O Harry é um famoso escritor que deu aulas para ele no passado, e assim eles construíram uma grande amizade. Só que, enquanto isso está acontecendo, ele retomando ali o contato com o Harry, o corpo de uma adolescente é encontrado no jardim da casa do Harry. Ele é preso, ele nega ter cometido qualquer maldade contra a moça, e o Marcos, então, vai atacar de detetive, né? Tentando se desfazer ali um grande novelo de problemas, provas, intrigas, para conseguir mostrar para todo mundo a inocência do seu amigo Harry, enquanto enfrenta ainda a exigência da editora
e agora a pressão enorme que a mídia também faz em cima dele para publicar o seu próximo livro. Eu gostei bastante de como a trama se desenvolve, tive 2 problemas com o livro. O primeiro problema tem a ver com um relacionamento que acontece ali no livro entre um homem, né, mais velho e tudo, com uma garota, né, adolescente. Então, para mim, isso é um problema sim, ainda mais porque da forma como se desenvolveu, não ficou muito justificado porque esse relacionamento, se é que existe alguma justificativa, né, para um adolescente namorar um cara mais velho, maior de idade e tudo mais. E o segundo problema é que o final do livro me deixou um pouco decepcionada, porque ele trouxe coisas muito fora do que já estavam ali na trama. Para mim, não foi o final ideal, vamos dizer assim, né? Fora isso, fora essas 2 ressalvas, o livro vale pelo enredo, vale pela escrita do autor. Eu quero ler outros livros dele e eu fiz um vídeo completo sobre ele também, que deve sair aí nos próximos dias. Então, se você quer ler o livro, se você quer discutir comigo suas impressões, pode deixar aqui ou no livro que eu lançar somente sobre ele. Adorei e recomendo também para você. Fyodor Dostoiévski, ele sempre me deu medo, né? Só pelo nome. Mas eu resolvi encarar a leitura de Noites Brancas, por achar o livro pequeno, por eu ter um pouquinho de tempo para insistir, se fosse o caso, que eu achei que eu ia encontrar aqui uma leitura super densa, difícil, complexa, com uma linguagem muito antiga. E, gente, pasme, eu nem precisei insistir, porque a escrita dele é bem gostosinha, com alguns toques de ironia, um certo exagero que às vezes traz dúvida ali se o tom que ele está usando é sério ou se é cômico. E aqui a gente tem um narrador, cujo nome não é revelado. Ele é um cara estranho, ele é um cara sozinho, não muito sociável, né? Até que uma situação tanto quanto inesperada, ele conhece Nastienka e passa a amá-lo desesperadamente. Eles se encontram ali por 4 noites, e aqui é interessante contar que as noites em São Petersburgo, que é onde se passa o livro, em algumas épocas do ano, elas são claras, pois mesmo após o pôr do sol, o local fica embaixo da linha do horizonte. Então, isso explica a ausência de escuridão, mesmo numa, assim, não tem escuridão total, mesmo numa noite comum, sabe? E aqui, no discurso, né, desse narrador, nós vemos o quanto nós somos tolos quando nós estamos apaixonados, né? Até onde alguém é capaz de ir por sua paixão. Eu senti muita coisa durante essa leitura. Eu torci por esse narrador sonhador, né, que é como normalmente costumam chamá-lo, mas eu tive raiva dele também ali em certos momentos. E o que dizer de Nastienka, né, gente? Será mais fácil aceitar o amor que ela pode ter? Ou será que o mais importante é realmente ir atrás de quem se ama? Para completar totalmente a nossa bagunça, o autor nos prepara uma grande virada final, capaz de deixar sem ar até o leitor mais experiente. Foi o que aconteceu comigo, claro. Eu falei, gente, não é possível que isso está acontecendo. Então, só posso dizer, sensacional. Perdi o medo que eu tinha do autor, e para quem deseja começar a ler clássicos, ou para quem tem medo da escrita dele, pode começar por Noites Brancas. Maus, do Art Spiegelman. Difícil falar o nome dele, né, gente? Esse livro está emprestado comigo de um amigo há muito, muito tempo. E eu só posso dizer, antes de começar a falar sobre os detalhes do livro, que eu estou extremamente arrependida de não ter lido esse livro antes. É um livro que chegou e abalou o meu coração, ganhou meu coração e se tornou a primeira HQ dentre os meus livros favoritos da vida. HQ que mais fez sentido para mim até hoje e que me ajudou a entender melhor as coisas relativas ali à Segunda Guerra, sem deixar de envolver também outras temáticas. Aqui a gente tem um chargista que quer contar um pouco da história do seu pai. Esse pai, que às vezes é rabugento, que às vezes é avarento, então ele marca encontros, né, onde os dois vão conversar sobre os horrores da Segunda Guerra, e tudo que ele viveu lá fica muito bem relatado pelos olhos do filho. Então, nessas conversas, o filho anotava tudo e depois ele passou isso para este livro. E ali a gente percebe que o filho também passa
a entender melhor o pai, a se entender melhor e, sobretudo, compreender bastante dos comportamentos que o pai sempre teve e tem até hoje, né? Até quando ele está escrevendo. As rabugices, as manias, as tradições são abordadas de uma forma muito intensa e fazem com que o livro, embora tenha uma leitura rápida, não seja uma leitura tão fácil de esquecer. E lendo eu pude compreender porque o livro é a única HQ a ganhar um prêmio Pulitzer e por que fez e faz tanto sucesso. Se você ainda não leu, gente, sério, está na hora de colocar na sua lista, porque você não vai se arrepender. Eu ainda quero fazer um vídeo completo sobre ele, mas eu já vou deixar aqui um pouquinho da edição também, né? Porque HQ eu acho que a gente precisa saber um pouquinho da edição. E principalmente agora, né, em época em que está acontecendo uma guerra, é muito interessante que a gente saiba o que aconteceu em outras. E apesar de ter lido inúmeros livros que contam os horrores da guerra, eu acho que esse aqui conseguiu trazer uma nova ênfase, uma nova visão, de uma maneira que eu ainda não tinha visto em outros livros. Então, sério, esse é favorito da vida. Bom, depois dessa quantidade de livros densos e intensos, eu resolvi pegar um pouco mais leve. E eu peguei A Filha Ideal, da Ione Simões. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui. É um livro curtinho, quase uma novela ali mesmo. E aqui a gente... e que faz parte, né, da Femme Fatale, que é uma antologia de contos de vários autores brasileiros super talentosos, então indico. E aqui, no A Filha Ideal, que foi escrito pela Ione, nós conhecemos essa história que, guardadas as devidas proporções, traz situações bastante comuns com outras de algumas famílias que eu observo por aí. Então a gente tem uma mulher cuja imagem é de uma menina angelical, feliz, puritana, obediente. E um dia ela percebe que o que pensam dela é uma imagem construída a duras penas por seu pai e seus empresários. A menina é famosa desde criança, então eles fizeram ali tudo o que eles podiam para blindar a imagem dela, como se ela fosse quase um bibelozinho de porcelana, né? E aí, quando ela tem a oportunidade de mostrar quem ela é de verdade, ela mergulha de cabeça e tenta ser feliz do seu jeito. Mas é claro que muitos obstáculos vão se colocar ali, lembrando que ela, né, e também lembrando pra gente que nunca é fácil a gente construir e nem desconstruir uma imagem de tanto tempo, principalmente quando se é famoso ou famosa. E assim, a Ione conseguiu desenvolver uma história gostosa de ler, que traz, para além das questões familiares, um romance e muito da necessidade de autoconhecimento. Porque só assim a personagem vai crescer na história mesmo, nos dando exemplos de que pode-se sim alcançar o que se quer, que erros fazem parte da nossa trajetória e que o caminho até seu sonho não será só de pedras, mas também não será só de flores. Então, assim, ela consegue construir uma história muito bacana, sem deixar de ser leve, sem deixar de ter momentos ali de alívio, né? E também sem deixar de ser extremamente cativante. A resenha completa dele tá lá no Instagram, então se você quiser saber mais detalhes é só passar lá, vou deixar aparecendo aqui para vocês. E eu adorei conhecer mais essa obra dela e recomendar aqui para vocês. Passando para as indicações de livros infantis, eu fiz a leitura de O Mundo de Pedro, que foi recebida em parceria com a Inverso, ainda na última remessa, né, de 2021. E aproveito para contar a novidade, a parceria foi renovada, então em 2022 a gente vai ter muito da editora Inverso aqui nos vídeos do canal. E aqui a gente conhece Pedro, que é uma criança que tem uma família bem comum. Seus pais têm amor, têm preocupações, qualidades, defeitos, como qualquer um de nós, inclusive como o próprio Pedro. E cada um no seu mundo, a conversa se torna rara, a comunicação fica cada vez mais difícil. Você, por acaso, já viu esse cenário? E aí, de uma forma muito leve, a autora nos propõe refletir sobre como a comunicação que temos com as crianças é importante e influencia de fato nas nossas relações com elas. Comunicação não violenta, como falar para que seu filho possa compreender. Então, assim, é uma leitura super gostosa e é uma leitura muito importante para quem é pai, para quem é mãe, para quem é professor, né? A edição da Inverso, como sempre, está lindíssima. A capa não é capa dura, mas é uma capa bem firmezinha. As ilustrações estão lindas.
É um livro que eu super recomendo para todo mundo. Não vou me alongar muito, porque eu vou fazer um vídeo inteiro sobre ele. E eu super recomendo para vocês. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu trago para vocês Aromas da Vida. É o último livro, né, que eu vou falar aqui, que eu recebi em parceria com a autora Mônica Costa. E ele foi publicado pela editora AR Publisher, que eu fiquei conhecendo através dessa autora. Eu já trouxe para vocês vários livros dela, mas esse é o primeiro de poesia, para uma faixa etária mais adulta, né, adolescente, para adulto ali. Então, os outros todos são livros mais infantis. Nos livros de leitura dos meses passados, eu sempre falo dos livros dela e aproveito hoje para agradecer pela oportunidade também, viu, Mônica? Então, aqui nós temos poesia, contando sobre amizade, amores, coisas simples, como o cheiro do café ou um casarão que havia por ali. A Mônica nos traz diversas questões muito importantes para pensarmos. Então a gente vai ter ali a passagem do tempo, que às vezes vai bem devagar quando nós estamos ansiosos, ou voa também quando nós estamos no meio de momentos gostosos, com nossas famílias, com pessoas que a gente ama. Também temos a pureza da criança como tema de sua escrita e até mesmo a dificuldade que temos em reconhecer a beleza das pequenas coisas. Será que a pandemia mudou um pouco isso em nós? Né? Valorizar talvez, poder ir ali na rua, ver um passarinho, escutar um passarinho cantar, ver uma florzinha bonita, coisa que a gente quase não fez em época de isolamento social, né? Dar um beijo na vovó que a gente ama. Então, é muito interessante a forma como a Mônica traz em versos tudo isso. A gente tem também alguns temas mais duros sendo abordados aqui com maestria pela Mônica, como, por exemplo, a violência contra a mulher. É uma poesia bem dura de ler, mas super importante, pertinente. E, gente, eu sempre falo que poesia bem escrita é um grande presente. Então, a Mônica, com certeza, presenteia os leitores aqui muito. A edição tá bem bonita. As ilustrações são bonitas, trazem um pouco assim de nostalgia, são ilustrações bem simples de entender também. Não é capa dura, mas a capa também é bem firme. A Mônica, ela traz tanta leveza, tanta profundidade que eu super recomendo. Bom, gente, então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Esses foram os livros que eu li no mês de janeiro e eu quero que você me conte se você já leu algum, se você tem vontade de ler, já leu alguma coisa dos autores que eu coloquei aqui, talvez um outro livro, ou tem algum na sua lista. Não deixe de me contar aqui nos comentários, eu adoro ter essa conversa com vocês, né, depois que eu posto os vídeos aqui. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo, o meu agradecimento a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.